grandes coisas fez em meu favor, assim o fez o Todo-Poderoso. Essas são as palavras da nossa Mãe Santíssima, da Bem-aventurada Virgem Maria, neste Evangelho da visitação à sua prima Isabel. Nós acabamos de ouvir atentamente. Amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra aqui no Brasil a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria aos céus. Esta que é também uma das verdades de fé acerca de Nossa Senhora, verdade de fé esta que já foi definida dogmaticamente. O último dogma mariano proclamado é 1950 pelo venerável Papa Pio XII. Essa é uma verdade de fé que anima o nosso coração, que enche de esperança o nosso coração, porque não somente é uma verdade acerca da Virgem Maria, mas é uma verdade que também abrange a todos nós cristãos, a todos nós batizados, a toda a Igreja de Deus. Não é somente uma verdade sobre Maria, mas é uma verdade sobre nós. E o que o Senhor quer dizer com isso, Padre? Que é uma verdade que é sobre nós. É muito simples. Maria está no céu de corpo e alma como primícia do povo de Deus, como primícia da Igreja. Ela que é a imagem e modelo da Igreja, ela já representa a Igreja no céu de corpo e alma. Isso quer dizer que a Virgem Maria agora já nos antecipa, já antecipa a nossa participação, já antecipa a nossa presença de corpo e alma na felicidade eterna do reino dos céus. Amém? E nós olhamos para a imagem da Virgem Maria, nós a temos como modelo, nós a temos como mãe e mestra na fé, como aquela que em tudo soube cumprir a vontade do Senhor, em tudo foi aberta ao projeto de Deus, aos sonhos de Deus, em tudo deixou que a graça do Senhor agisse poderosamente em sua vida. E Deus não poupou, amados irmãos e irmãs, Deus não poupou com a Virgem Maria. Deus a inundou com a sua graça, desde sua concepção imaculada, ela que não conheceu jamais o pecado, ela que jamais teve alguma experiência de pecado, ela que jamais teve sequer uma inclinação ao pecado, em vista da encarnação do Filho, ela que é mãe do Filho, a mãe de Deus feito homem, do Deus encarnado, ela que era íntima amiga, que era íntima da Santíssima Trindade, ela que numa relação ímpar, singular, ela foi elevada aos céus, não deixando de ser criatura, mas na ordem da graça, elevada a uma dignidade, a dignidade que está em relação diretamente com Deus, a que nenhuma criatura foi concedida, nem sequer aos sacerdotes, nem sequer aos anjos, a dignidade de ser mãe de Deus. Maria, sendo criatura de Deus, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo, essa mulher, essa pobre criatura que possui uma relação íntima, singular com a Santíssima Trindade, ela foi elevada aos céus. E aqui nós fazemos uma comparação, um paralelo com a ascensão de Cristo. Cristo, sendo Deus, Deus feito homem, Cristo sobe aos céus, volta para a presença do Pai, volta porque Ele é um com o Pai, Ele é pertença do Pai, Ele volta ressurreto, volta glorioso, com o seu corpo glorioso após a ressurreição, Ele volta, Ele sobe ao Pai, porque Ele é Deus. Mas em Maria, que é uma criatura, a mais perfeita das criaturas, segundo os teólogos, e nós não duvidamos disso, a mais perfeita dentre toda a criação que Deus fez, ela foi elevada, não por suas capacidades, não por suas forças naturais, porque ela, simplesmente por ela mesma, ela é criatura como todos nós, mas porque ela é bendita, porque ela é agraciada, e nós cremos nisso, porque ela é a mãe do Redentor, ela foi
elevada aos céus de corpo e alma. É bem verdade, e nós católicos ainda não definimos isso, melhor dito, o magistério, o Papa não pronunciou a respeito da morte de Maria. A Igreja, no documento no qual proclama a assunção da bem-aventurada Virgem Maria, não utiliza, não define se Maria de fato morreu ou não. Ele usa uma expressão: terminado o fim natural de sua vida, Maria foi assunta aos céus de corpo e alma. Seja como for, esse detalhe é irrelevante para a nossa fé. O que importa para cada um de nós é que Maria está no céu de corpo e alma. Ela que é símbolo da igreja celeste. Ela que é modelo para nós que somos igreja militante, igreja peregrina, igreja terrena, igreja que luta para ser o reflexo nesse mundo da igreja celeste, do céu, da bem-aventurança, da felicidade eterna. Por isso, ela é modelo da igreja, ela é modelo para cada um de nós, ela antecipa a igreja nos céus. Por isso nós a temos como mãe, e por isso nesse dia, cada um de nós cristãos olhamos para a figura da Virgem Maria e somos convidados a receber a palavra do Senhor, a deixar que a palavra do Senhor faça a sua obra em nossa vida, porque aquilo que aconteceu em Maria foi obra da graça. Foi dada a abertura do seu coração ao projeto divino, ao projeto de Deus, ao projeto de santidade. Ela se abriu ao projeto do Senhor e viveu na sua vida a santidade do Senhor. A santidade mais perfeita nesse mundo, essa mulher bendita, agraciada, foi capaz de viver. Um dos teólogos, a maioria dos teólogos, mariólogos, melhor dito, debatem, a respeito não somente se Maria morreu ou não, mas os motivos pelos quais talvez Maria foi assunta aos céus. Uns dizem que ela não morreu porque ela, a semelhança do filho, é imaculada por não ter pecado, já não poderia conhecer a morte. Mas sabemos que a morte é consequência do pecado. Mas também pararmos para pensar, Jesus é santo, imaculado e sofreu a morte, passou pela morte. Mas seja como for, Maria não sofreu a corrupção da morte. E um dos pensamentos que para mim é tão caro, é muito especial, que Maria foi elevada aos céus, porque ela era tão íntima de Deus, tão íntima de seu filho, tão grande era o amor entre Maria e Jesus, entre Maria e seu filho, entre Jesus e sua mãe, que o amor do filho a atraiu para o céu. Maria foi elevada em corpo e alma pelo amor da sua vida, porque ela era tão íntima de Deus, porque ela amava a Deus, ela amava o seu filho a amava, que o amor de Deus, o amor do Filho, a atraiu à sua presença. Por isso, ela se encontra gloriosa nos céus, ela se encontra diante da presença de Deus, como símbolo da igreja, e reza por cada um de nós. Nós hoje olhamos para a Virgem Maria e nos alegramos pelas obras que o Senhor fez nela, e fazendo nela, faz também com cada um de nós. É motivo, é ocasião para nós nos alegrarmos enquanto igreja, para nós nos alegrarmos enquanto homens e mulheres, filhos de Deus, renovados pela graça, porque Maria não conheceu a morte, não conheceu a corrupção da morte. A morte não teve a última palavra sobre Maria. Ela se encontra viva, viva para sempre. E assim também acontecerá conosco. Por isso, nós olhando para a Virgem Maria, olhando para a solenidade da Assunção da Virgem Maria, nós nos alegramos, porque aquilo que aconteceu com ela irá acontecer também com a igreja, irá acontecer conosco no dia da parousia, quando o Senhor ressuscitar os nossos corpos, e aí então, chegada a plenitude, a consumação da história, toda a igreja irá se revelar à criação que foi feita. Nós, enquanto filhos de Deus, nos manifestaremos tais quais somos, como filhos de Deus, com as vestes novas, e os nossos corpos já não serão corpos mortais, serão corpos gloriosos, como o corpo santo da Virgem Maria, o corpo que jamais conheceu o pecado e a corrupção da morte. Nós também receberemos essa promessa. Esse será o nosso galardão, receber um corpo santo, um corpo glorioso, um corpo restaurado, à semelhança do ressuscitado, à semelhança de Cristo e também à semelhança da Virgem Maria.
Por isso, nessa celebração, somos convidados a olhar com esperança para a nossa vida e acreditar que ainda temos esperança, que a Virgem Maria nos representa no céu. Ela é a humanidade que foi restaurada, ela já é a humanidade que venceu o pecado, venceu a morte, porque ela em tudo soube ser semelhante ao seu Filho, porque ela soube acolher a vontade de Deus e soube cumprir a vontade de Deus, soube abandonar-se ao projeto de Deus. Por isso Deus fez grandes obras em sua vida e nós a louvamos e nós a honramos como mãe de Deus, como mãe nossa, como uma mãe que se encontra diante de seu Filho, intercedendo por nós, cada um de seus filhos, que ainda passamos por este vale de lágrimas, que ainda lutamos para que possamos cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Seja ela a nossa advogada, a nossa intercessora, que interceda junto ao seu Filho, a Deus por nós, cada um de seus filhos, que almejamos fazer, cumprir a vontade de Deus em nossa vida, que almejamos em tudo sermos agradáveis aos olhos de Deus, para que Ele também, como fez em Maria, possa fazer em nós grandes coisas, coisas grandiosas e admiráveis, que façam com que o reino de Deus cresça, que o reino de Deus seja manifesto e seja manifesto a cada um de nós e em nós, para que outros vejam que o Senhor age poderosamente em sua igreja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,